Por que não existem mais histórias boas na internet? Olá, seja muito bem-vindo a uma das maiores discussões entre os escritores e leitores da atualidade. Por que não existem mais histórias boas para se ler na internet? Para responder essa pergunta, venha comigo desvendar o maior mistério da literatura independente. Toda pessoa que se preze, que consome as escritas da internet, sabe que ultimamente tem sido bem difícil encontrar conteúdos bons, seja nas grandes plataformas ou mesmo nas pequenas. Existem dois gigantes envolvidos, as fanfics e as histórias independentes. Antes de mais nada, o que é uma fanfic? O nome fanfic vem do termo fanfiction, que significa algo do tipo ficção do fã, ou seja, é uma história criada por um fã acerca de algo que já existe, sendo esse algo um livro, filme, série e até mesmo pessoas e situações reais. As fanfics se tornaram muito populares com a chegada da internet, mas especialmente tiveram sua época de ouro em meados dos anos 2016 e 2017, quando plataformas como Spirit Fanfics e Wattpad eram utilizadas por milhares de pessoas, se não milhões. Eram comuns certos temas nessas fanfics, onde predominava a versão feminina da protagonista, narrativas adolescentes e histórias que giravam em torno de pessoas famosas, como fanfics de Justin Bieber e One Direction, valendo a pena lembrar que o livro After e o filme em si próprio é uma fanfic de One Direction. Muitos populares eram também histórias sobrenaturais, acerca de vampiros e até mesmo lobisomens. Quem estava presente na época lembra de grandes histórias como Dominante, escrita por Moyashi. Entretanto, o que fez toda essa magia das fanfictions se perder e o gênero cair do seu pódio? Não é segredo para ninguém que nos últimos anos o uso da internet tem crescido absurdamente, com a criação das redes sociais e a ampliação de áreas como marketing digital, web design e até mesmo programação. As redes digitais têm apresentado um crescimento de uso tão drástico que, segundo a Digideias, 10 usuários novos ingressam no mundo virtual a cada literalmente um segundo. E sabe qual o pior? No Brasil, pelo menos de acordo com pesquisas da Telesíntese, 89% dos cidadãos do país entre 9 e 17 anos fazem uso dos serviços em questão. E aí que vem a pergunta: o que isso tem a ver com as fanfics? A resposta pode ser complicada, mas ainda assim clara. Nos últimos anos, uma quantidade enorme de crianças adentraram a rede de fanfics, e não tem nada de errado em querer se expressar escrevendo narrativas ou tentando consumir uma das poucas literaturas gratuitas, mas as plataformas da época eram direcionadas inclusive com classificação indicativa oficial, ou seja, existiam e existem fanfics que não foram criadas para crianças as lessem. Mesmo assim, não foi possível impedir que isso ocorresse. Logo depois da era de ouro das ficções por fãs, uma quantidade enorme de conteúdo classificado como hot começou a ser lido e produzido por crianças. Uma das maiores piadas internas para os usuários antigos era que, na maioria das vezes, era possível ler uma história proibida para menores de 18 anos, sendo que a própria autora tinha 12 ou 13. Concomitantemente, surgiram textos que, inclusive, ficaram famosos por isso, a exemplo da imagem a seguir. Não bastando só isso, essa mesma faixa etária passou a reproduzir assuntos um tanto quanto questionáveis até mesmo por adultos, como estupro, sequestro, assassinato, crime e, previsivelmente, cenas explícitas de relações sexuais, justamente porque não há uma maturidade desenvolvida o suficiente para que essas pessoas compreendam a seriedade dos assuntos em questão. Como consequência, as plataformas de fanfic foram tomadas por diversas narrativas que apresentam abreviações, erros de português, tramas questionáveis, dentre outros. Valendo a pena lembrar que, por mais que a literatura abranja a licença poética e seja possível o uso da gramática não normativa, os textos em questão apresentam as únicas falhas que não devem ser aceitas plenamente, as que prejudicam o ato comunicativo. Corriqueiramente, não há nem como compreender o que está tentando ser dito. Vemos com os nossos próprios olhos a escrita de jovens se desenvolvendo e maturando aos poucos, visto que ainda com 9 ou 10 anos de idade iniciam o processo discutido. Todavia, ainda resta uma única pergunta a ser esclarecida. Depois de todo o processo de escrito, cada vez mais os usuários do Spirit, Wattpad e outros meios menos conhecidos
gradualmente deixavam de usar as plataformas, já que era difícil encontrar uma narrativa ideal para ser lida. Hoje, em 2021, as fanfics parecem ter sido colocadas como algo secundário, e o movimento de massificação dos mesmos tem apresentado um declínio, por mais que extremamente lento, e a ascensão de narrativas melhores vem crescendo levemente. Contudo, uma das maiores consequências foi que, por causa da dificuldade de achar algo ideal, as fanfictions caíram em esquecimento. Entretanto, ainda há mais um tópico do qual se falar. Inclusive nas plataformas de fanfics, sempre existiu a opção de filtrar textos que, apesar de originais, estavam nessas redes. Se você esteve presente na época de ouro dessas, você lembra que eram chamadas histórias autorais e non-fiction. Esses gêneros/categorias acompanharam toda a história das fanfics, mas ao contrário delas apresentam um destino distinto, que somente se apresenta com clareza nos dias de hoje. As narrativas originais costumavam contar histórias de diversos gêneros, sendo com frequência aquelas que depois tornaram-se livros. Antes no Wattpad e Spirit, hoje tomam lugar em blogs, sites independentes, jogos como Episode, o próprio YouTube e ainda a maior plataforma de textos autorais da atualidade, o Medium. Mas então se pergunta, o que há de errado com elas? Qualquer pessoa pode, hoje, entrar em qualquer uma das plataformas e definitivamente vai encontrar o mesmo tipo de texto. No Episode, na aba de histórias criadas pela comunidade, a esmagadora maioria das narrativas sempre tem a mesma trama, ou é sobre a máfia, ou sobre uma relação entre chefe e secretária. Nota-se claramente a romantização exagerada das situações, visto que nelas aparentemente não há um problema no fato de uma mulher entrar no mundo do crime organizado em relação com o amor por um líder perigoso. O mesmo acontece com a relação profissional debatida. O que faz com que esses textos independentes, e até mesmo a maioria dos livros gratuitos do Kindle da Amazon, sempre apresentem a protagonista que se apaixona ardentemente por um homem que esteja acima dela hierarquicamente falando. É possível dizer que a necessidade de escrever/produzir algo que seja extremamente intenso vem justamente do desenrolar do século XXI. Pessoas presas em seus apartamentos escuros e fechados, vivendo a mesma rotina e tendo sempre os mesmos hábitos, naturalmente desejam viver algo mais intenso. E quando não há saída, a única opção é criar o seu próprio mundo, onde tudo é como você gostaria que fosse. Assim surgem narrativas ficcionais sobre as máfias italiana, americana, espanhola, mexicana, dentre outras que sempre tiveram mais destaque. O problema é que no século das relações líquidas apresentadas por Zygmunt Bauman, isso se tornou um movimento de proporções imensas e cada vez mais o gênero ganhou dominância em relação a todos os outros. Na sequência, ainda há a estigmatização do papel da mulher na sociedade. Enraizado e estruturado nas mentes dos seres humanos está a ideia de que a mulher somente se sente atraída por um homem que seja, entre aspas, superior a ela, o que atinge inclusive os filmes. Não vai me dizer que você nunca ouviu falar de 50 Tons de Cinza e 365 Dias, que são exemplos clássicos. Isso mostra mais do que nunca que um ideal totalmente fantasioso toma em crescimento todas as narrativas disponíveis, e pela necessidade vinda da liquidez das relações humanas, se consome o gênero cada vez mais, e, consequentemente, com o consumo crescente, mais se produz, e assim, mais se consome. De modo geral, não digo que certo público não pode escrever histórias do gênero, ou mesmo que não podem escrever, muito pelo contrário. Exercitar a escrita é um ato de extrema importância, e que proporciona situações de desenvolvimento muito valiosas para todos. O importante é ter consciência do que se discorre sobre e do que é apropriado, por exemplo, para crianças consumirem. Todos nós já escrevemos coisas das quais nos arrependemos, isso é normal, apenas precisamos nos atentar ao rumo que o assunto está tomando. Todos têm a liberdade poética para escolher o tema que melhor preferirem, o que é um direito inviolável, mas vale a pena parar e pensar o que está por trás dessa história. Podemos dizer com certeza que a literatura gratuita não é mais a mesma de antes. Definitivamente decaiu do seu pódio de era dourada e valiosa, ao ser tomada por correntes que ofertam o mesmo tipo de produção, ou ilegível, ou se referindo à romantização do crime organizado, da antiética no trabalho e de questões sociais como o próprio abuso.
Existem sim algumas poucas narrativas boas que permanecem de pé, o que é admirável, mas essa seção da internet precisa ser mais valorizada, justamente porque é preciso parar essas correntes que, no final das contas, fazem com que não exista mais uma pluralidade de histórias boas na internet. Curtiu? Se sim, dá um like no vídeo que me ajuda bastante e me estimula a continuar produzindo conteúdo desse tipo. Se quer ver mais desse gênero, sinta-se livre para se inscrever e acompanhar os updates. Muito obrigada pela atenção e até mais!